Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa. Hoje um programa especial. Eu sou o Thiago Dias, apresento toda terça-feira. Este programa vai ao ar às 8h30 da noite. E se você está vendo pelo YouTube, nós temos aí um leque de vídeos que você pode assistir semana passada, mês passado, orientações, informações importantes aí para o síndico, condômino, administrador, gestores. E hoje nós vamos falar sobre questões jurídicas. Nós estamos recebendo aqui Dr. Osni Dematê, ele da Dematê Advocacia aqui de Joinville, atendendo aí o sul do Brasil, o Brasil inteiro. De vez em quando eu estou conversando com ele pelo WhatsApp, pelo telefone, ele está em São Paulo, está no Rio, ele está em outro estado, então já ultrapassou os limites aqui, as fronteiras aqui de Joinville e já está... É cidadão do mundo já, né? Então, o doutor Osni Dematê é consultor, é advogado, especialista, tem vários anos aí de informação e veio compartilhar aqui as informações, as últimas informações. Tudo bem, doutor Osni? Tudo bem, Thiago. Estamos aqui realmente para conversar, né, para vermos sobre a questão de condomínio aí, o que nós temos de novidades. Legal. Nós estamos começando 2024, né? Estamos aí na questão de primeiro trimestre, e eu queria saber, houve um aumento nesses processos judiciais aí envolvendo condomínio em comparação ao ano passado? Houve esse aumento? Sim, Thiago, nós sentimos, né, no nosso escritório que houve um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano passado, em razão de demandas de questão de inadimplência e questão comportamental. Ou seja, o relacionamento de condôminos. Então isso realmente gera problemas judiciais, na verdade, e a gente sentiu que houve um aumento, sim. Uhum. Sobre inadimplência, talvez o pessoal não reservou dinheiro do 13º, não guardou aquele dinheirinho do final do ano, gastou um pouquinho a mais e agora está tendo dificuldade de pagar. Como é que vocês estão analisando? É muito tempo? Já é de 3, 4, 5 meses essa bola de neve? Na verdade, Thiago, ocorre um problema normalmente final de ano e início de ano, que final de ano tem as festas, né? Todo mundo tem suas despesas extras com festas, né? E início de ano tem os impostos para pagar, né? Imposto, matrícula de filho em escola, tudo mais. Isso aí acarreta realmente uma sobrecarga financeira. E a pessoa às vezes não pensa, não faz a reserva necessária para manter a taxa de condomínio em dia. E acaba deixando para segundo plano a taxa de condomínio. Então essa é a razão do aumento de inadimplência nesse período. Certo. E o senhor falou também a convivência, né? A segunda questão ali. Fala um pouquinho mais sobre isso. A convivência, na verdade, é a questão de estresse do dia a dia de todo mundo, né? Todo mundo tem uma vida atribulada, né? Corre, preocupação financeira, preocupação familiar. E aí o condomínio, ele acha que pode fazer tudo dentro do condomínio. E isso não pode, na verdade, né? Então, há sérias discussões, há desrespeito, na verdade, na questão de barulho no condomínio, né? Não respeita as normas, por exemplo, de condução de animais nos condomínios, e isso gera conflitos, na verdade, comportamentais, que acaba refletindo numa questão processual. E qual que é a orientação, né, de convivência? Qual é a dica preciosa aí dessa convivência aí? Bom, a convivência, a primeira coisa, você tem que ter tolerância, tá? É a primeira coisa. Não tem como você morar num condomínio e não ser tolerante, né? O tolerante não significa que você tenha que simplesmente dizer sim, 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 sim. Não é isso. Mas você tem que respeitar o outro. Cada condomínio, cada pessoa tem um comportamento diferente. Então, vai haver problema, mas você não pode já de cara chegar batendo. Então é a conversa, é isso que precisa realmente o diálogo, né? Então realmente com o diálogo se consegue realmente fazer, solucionar uma boa parte desses problemas comportamentais. Os condôminos de modo geral, quando há um problema entre dois apartamentos, corre para o síndico, pelo amor de Deus, me ajude, resolva a questão. O síndico não é responsável por essa questão de comportamento entre os condôminos. É uma questão pessoal. Cada um tem que resolver o seu problema entre as quatro paredes e com o vizinho, né? O síndico está para administrar o conjunto.
mas individualmente cada um tem que resolver seus problemas. O síndico pode intervir, se há um pedido para isso, intermediando uma conversa. Mas dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer, cada um tem que saber o que fazer. Nesses primeiros 3 meses de 2024, né, qual foi a demanda que mais chegou até a Dematê Advocacia? A demanda que a gente sentiu a questão justamente comportamental e da inadimplência, né? São esses dois fatos ali que tem alguma questão também de problemas construtivos, defeitos construtivos, que também ocorrem com bastante frequência, né? Defeitos construtivos. A entrega do prédio e daqui a pouco, passa um ano, passa 2 anos, começam a aparecer problemas, rachaduras, vários problemas construtivos, defeitos construtivos. E isso aí a gente tem atendido também até com uma bastante incidência, que a gente imaginava que isso não iria ocorrer pela evolução da engenharia, vamos pensar, certo? Mas não, ele realmente tem problemas. Não sei se é por questão de economia no custo de construção, mas isso tem ocorrido com bastante frequência também. Falando em construção, qual é a garantia? Qual é o tempo de garantia do prédio? A princípio são 5 anos. 5 anos para vícios normais. E se houver vício oculto, ou seja, algo que venha a ser apresentar depois desse período, ele vai a 10 anos, não tem problema nenhum. Então, a partir do momento que surgiu um vício oculto, se for constatado que é problema construtivo, ele tem garantia, tá? Então, tem que ser solucionado. Se o construtor não resolver, tem que ser judicialmente. Então, o vício oculto é realmente 10 anos ali, né, da entrega, né, da constatação. E o vício aparente, que você vê que já tem uma rachadura, tal, ele tem 5 anos ali para reclamar. Olha que ótimo. Eu tenho uma pergunta aqui, bem interessante. Desculpa. Eu tenho uma pergunta bem legal, bem interessante aqui. A cobrança judicial, né? Como é que funciona a cobrança judicial, né? Quando chega na execução dessa dívida, o devedor não paga, como que o condomínio, né, pode reaver esse valor em aberto? Aí tem um histórico todo que realmente que o ideal seria buscar que não haja inadimplência, certo? E aí existe a norma do condomínio, a convenção. Fazendo um gancho nisso ali, nós temos que o condômino ou qualquer pessoa paga a dívida que pesa mais no bolso, certo? Isso é natural. O cartão de crédito é o primeiro que, sei lá, 10, 15% de juros ao mês, né? E o condomínio, pela lei, diz lá que é 1%, e a maioria das convenções diz que o juro é de 1%. Então, evidentemente, a pessoa deixa de pagar porque é baixo. Então, é aí que começa a questão da prevenção de inadimplência, que nós recomendamos. Que seja alterada a convenção do condomínio para colocar um juro maior. Se eu coloco um juros lá de 5%, 6%, que pode ser, tá? Porque a lei diz que o juro é o juro de 1% ou o juro convencionado. Ou seja, o que os condôminos decidirem em uma assembleia, alterando a convenção, eu posso colocar 5%, 6%, o percentual que eu quiser. E aí, então, a inadimplência vai reduzir. Então, esse é um aspecto na questão da inadimplência. Mas quando que eu posso mudar esse valor? Em que momento? Na convenção? Na convenção, mas a convenção existe uma certa dificuldade para alterar, porque até o código de 2003, quando entrou em vigor, antes era 1% sempre. Tá? Então, com o Código Civil de 2003, que entrou em vigor em 2003, ele previu que é o convencionado. Então, como as convenções são, a maioria, antigas, ou quem faz a convenção não se atém para esse detalhe, não é um advogado especialista, continua mantendo 1%, tá? Aí você tem que fazer uma convocação de assembleia e você precisa de 2/3 dos condôminos para alterar essa convenção. Então tem que ter 2/3, e isso às vezes é difícil de conseguir, né? Então, mas você pode alterar sim, não tem problema nenhum, por uma decisão de assembleia e fazer uma alteração de convenção com 2/3 dos condôminos. Esse é o critério para alterar, né, e corrigir esse problema ali para tentar minimizar a questão de inadimplência, tá? Mas aí na questão de inadimplência, tal, mesmo com o juro alto, tal, não houve pagamento, vamos pensar. Entra-se com uma ação de cobrança normal, né, e que poderia ser execução também, mas o ideal é a cobrança, né, devido ao rito ali, às vezes de prova que precisa, e vai sair a sentença condenando ao pagamento. E aí a pessoa não paga, certo? Mesmo condenada, tal, intimada para pagamento, ela não paga.
Tá? Isso acontece com muita frequência. E aí, o que a justiça faz? Ela tenta fazer bloqueio de ativo financeiro, dinheiro em conta. Também não consegue, vamos pensar, não tem. A pessoa está curto de dinheiro, não consegue. E aí vai o quê? Vai ao patrimônio, vai penhorar o imóvel, tá? Porque a dívida do condomínio é a dívida própria terreno, é do imóvel, tá? Só que aí surge um pequeno problema, um pequeno grande problema, na verdade, né? Que é aí que está a questão. Até pouco tempo atrás, pouco tempo, diria 10 anos, havia um entendimento pacífico de que o imóvel era penhorado. Hoje, né, passou a haver um entendimento da justiça que não pode mais penhorar o imóvel, sim os créditos. Por quê? Aí entra a seguinte situação, Tiago. Nós temos que a maioria dos imóveis são financiados, certo? Financiados e a longo prazo, 25, 30 anos, né? Então, o proprietário do imóvel ainda é o banco. Certo. Você que está pagando, você está usando o imóvel. Mas a justiça não aceita chamar o banco, tá? Mesmo sendo proprietário, porque quem está usando é você. Então, o processo todo corre contra você e chega lá na execução, eu não posso penhorar o apartamento porque ele está alienado fiduciariamente, está financiado. Certo. Tá? E aí o condomínio vai ficar a ver navios. O que os juízes têm dado? O direito de penhora dos créditos. Aí vem a seguinte situação, tá, mas eu estou com financiamento de 30 anos, vou ter que esperar 30 anos? Sim, vou ter que esperar 30 anos para receber o condomínio. Nossa. É complicado esse entendimento, tá? Então, em razão desses problemas que a gente vem passando, nós entramos com recurso em todas as instâncias, né? E teve processos em primeira e segunda instância que a gente ganhou. Mas a maioria dos juízes entende que a preferência é do banco. Ok. E aí o condomínio fica numa situação difícil, que iria receber só depois de término do financiamento, 30 anos, vamos supor. Mas em razão disso, nós procuramos discutir isso em última instância no STJ, né? Que é a última instância. E conseguimos subir alguns recursos, né? Para discutir essa questão de quem é realmente a obrigação do pagamento. Se pode penhorar o apartamento ou não pode. Existem no STJ 2 turmas que julgam processos civis dessa natureza. A terceira e quarta turma. O entendimento da terceira turma é de que não pode penhorar o apartamento, e sim só os créditos. Certo. E aí ficou mais difícil de discutir. Só que nós conseguimos, o ano passado, em setembro, uma decisão favorável da quarta turma, dizendo que não, pode penhorar o apartamento sim. Eu disse, foi uma alegria, evidentemente, né? Porque abriu um leque novamente, certo? E agora, em 27 de fevereiro, tivemos a segunda decisão favorável, também da quarta turma, fazendo realmente, autorizando a penhora do apartamento. Então, aí ficou tranquilo. Só que como existem decisões divergentes de turmas, eles vão decidir em reunião de turma para ver qual é a tese que vai prevalecer. É complicado, sabe? Estamos trabalhando para que realmente prevaleça a nossa tese, que é a defesa do condomínio, que eu acho justo, na verdade, porque como é que o condomínio vai... Imagina se tem num prédio de 10 apartamentos, 5 não pagam e vai ter que receber daqui a 30 anos, vamos pensar. Como é que o condomínio vai se manter? É uma questão estrutural? Sim. A manutenção? Então é necessário essa luta por isso aí, Tiago. Como é que o Secov Norte está acompanhando esse assunto? É importante isso aí, na verdade. Muita gente diz que... O Secov é o sindicato, né? Dos condomínios. Dos condomínios, incorporadoras, shopping centers, imobiliários. Muita gente diz que o Secov não faz nada. É importante essa sua pergunta, sabe, Tiago? Porque dentro desse parâmetro ali, justamente em uma ação que estava sendo discutida de São Paulo, que era a Caixa Econômica, em segunda instância, havia sido dado favorável ao condomínio, lá em São Paulo, né? Podia penhorar o apartamento, e aí a Caixa recorreu para o STJ e caiu na terceira turma. Tá? Aí, em razão desses 2 processos que a gente conseguiu, mudança de entendimento, a terceira turma decidiu realmente abrir prazo para que os sindicatos, quem tivesse interesse em participar da causa, se manifestasse. E o Secov pegou esse gancho. Ótimo. E nós entramos com uma ação Amigos da Causa, que a gente tem Amigos Curi, né? Junto ao Secov, junto ao STJ, mostrando para eles todo o risco
dos condomínios em não receber os valores, né, dos condôminos que vão pagar mais. Então o Secov está atuando nessa frente também, né, lá junto à STJ, para tentar ver se a gente consegue prevalecer essa nossa posição, que eu acho que realmente a tese vitoriosa é muito importante, a nossa, porque nós temos a lei da alienação fiduciária, realmente prevê que a preferência é do banco. Só que são dois institutos diferentes, um trata de condomínio e o outro de alienação. Então, esse ponto que nós conseguimos mostrar e sensibilizar os ministros da quarta turma, entendeu? Que alienação é uma coisa, é a relação minha que financia o imóvel e o banco. Condomínio é você com o condomínio. Então, são coisas diferentes. Então, por isso que acredito que nós vamos ter sucesso. Tem um prazo para que a gente tenha uma resposta do judiciário? Não. Tem algum é incrível, na última decisão agora, saiu dia 27 de fevereiro, agora de 24, nós entramos com um recurso, Tiago, em 31 de janeiro. Eles já julgaram no dia 27 de fevereiro. Então, você vê, um mês, coisa inacreditável para a STJ. Não existe isso. Um mês, né? Agora, como é uma discussão de posição do STJ, isso pode demorar ainda, sei lá, um ano, a gente não tem, como dizer, tempo, sabe? Uhum. Então, cada caso é diferente. Então, eles fazem a reunião das turmas para decidir exatamente qual a tese que vai prevalecer. Certo. Tem uma sigla que está na moda, né? LGPD, né? Aquela lei geral, né? De proteção de dados. Proteção de dados. O condomínio, né? Tem 30, 40, 50 apartamentos. Como é que está essa questão aí dentro do condomínio, né? Como é que funciona? Como é que está essa questão aí juridicamente, né? Falando. Ela, quando saiu a Lei Geral de Proteção de Dados, foi como dizer, um trauma para os condomínios. Certo, né? Exatamente, porque, é por isso que eu falei isso. Está em voga isso aí de uma forma... Foi porque LGPD, eu não posso fazer mais nada. Tá? Exato. O síndico não pode dar informação, não posso fazer mais nada, mas não é bem assim na questão do condomínio. Né? É que o condomínio detém dados dos condôminos, todos os dados que é para cobrança, conhecimento, né? E isso realmente ele não pode divulgar. Né? Agora, ele pode passar sim para um escritório, por exemplo, fazer a cobrança, ele tem que passar, não tem problema. O que ele não pode divulgar é na sociedade, certo? A questão de cada condômino. Mas a questão interna de conhecimento de dados não tem problema nenhum, na verdade, tá? É lógico, aí entraria, por exemplo, a questão de imagem, que hoje os condomínios são todos monitorados, vamos dizer, certo? Né? Tem câmeras para tudo quanto é lado, e os condôminos querem que aconteça algum fato com ele quer que o síndico forneça para ele a imagem interna do condomínio. E isso pode envolver outras pessoas, possivelmente um acidente, ou alguma coisa, uma briga que deu dentro do condomínio. Né? Então, se o síndico fizer isso, ele corre sim o risco de estar infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados, porque é a imagem, na verdade, certo? Não é dados do condomínio, né? É a imagem de alguém. Então, tem que ter cuidado, tem que ter. Mas não é de assustar na questão, não posso fazer mais nada. Não, pode sim e tem que fazer. Né? Inclusive essa questão da própria divulgação em assembleia da unidade inadimplente. O pessoal, a lei Geral de Proteção de Dados proíbe. Não existe essa proibição. Né? É possível o síndico informar a unidade? É possível, eu sempre digo isso. Tem gente que diz que não, mas... Pela minha experiência, eu digo que porque é um direito do outro saber o que ele está pagando. Porque se você não paga, eu pago a tua cota, entendeu? Então, tem que saber. Essa é a situação da LGPD que eu entendo dentro dos condomínios, Tiago. Como é que se entende, né, a criança desacompanhada dentro de um condomínio? Né? Tá fechado, o condomínio é fechado, né? E a criança está passeando, está indo no playground ou na piscina. Como é que o senhor vê essa questão juridicamente? A criança pode andar desacompanhada? Qual é a orientação que o senhor dá para essa criança, para esse pai, né, que deixa a criança caminhar por todo o condomínio? Eu tenho isso em alguns condomínios, que na verdade os pais saem, como é tudo fechado e tal, e deixam os filhos, 10, 12 anos, né, deixam os filhos.
E os condôminos acham que é a responsabilidade do condomínio cuidar dos filhos. Olha. Tem, essa visão tem, Olha. mas não é, né? Então a responsabilidade é dos pais, isso está muito claro no Estatuto da Criança e Adolescente, existindo inclusive no Código Penal uma previsão que seria um fato de abandono se ele deixar. Então ele não pode deixar a criança sozinha, desacompanhada nas áreas comuns do condomínio. Tá? Então, isso tem que ser disciplinado internamente, através do regulamento interno do condomínio, né, a necessidade, mas efetivamente o condomínio não é responsável por essa criança. Então, isso é muito importante, né, porque muitos pais acham, não, aqui é seguro, vou deixar. Não é. Então, o condomínio não deve aceitar essa responsabilidade de jeito nenhum, tá? Porque é dos pais a responsabilidade. Então, até 12 anos, pelo ECA, é considerado criança, dos 12 aos 18, adolescente. Mas a responsabilidade é dos pais. Não pode ser transferido de jeito nenhum para o condomínio. Mas é lógico que um adolescente circulando pelo condomínio, se não fizer nada, não vai ter problema nenhum. Mas qualquer ato que ele pratique, qualquer irregularidade, vai sobrecarregar nos pais, na verdade. Então, mas a recomendação é que, inclusive, na questão de piscina, que é muito perigoso, né, o uso de piscina, né, então a maioria coloca que até 10 anos não deve ficar desacompanhada de jeito nenhum, né? Realmente não deve. Tem condomínios que fazem, inclusive, um termo de responsabilidade, né, para crianças até 12, 14. Os pais se responsabilizam para tirar a carga do condomínio, entendeu? Isso é importante, isso são detalhes, né, que ajudam a tranquilizar o síndico, na verdade, né, a administração. Então, isso a gente recomenda até por questão de segurança, na verdade. Eu imagino acontecer um acidente, né, a pista, né, o estacionamento, ou, né, no playground sozinha, né, a criança está sozinha. Eu tive há muitos anos atrás um condomínio que teve um acidente na piscina e morreu uma criança. Olha só. E teve processo, evidentemente, e conseguimos ganhar em nome do condomínio ali o processo por várias razões, justamente da liberdade, porque havia controle da piscina e tal, e foi burlado, né? Então, porque, por exemplo, os condomínios tentam usar a tag para abrir o portão. A criança não tem a tag, mas o pai tem. Então, se o pai fornece a tag, é o responsável. E isso hoje aparece tudo nos controles, quem forneceu, quem usou, né? Então, existe essa possibilidade de controle, sim. Mas deve ter, e os pais são os responsáveis, não tem o que discutir. Eu sempre falo aqui no nosso programa que o síndico ele pode ser processado civilmente. Né? E ele responde através do CNPJ e ele é responsável por aquele CNPJ e pode ser processado. Sim. Conta para nós um caso que aconteceu referente em que ele foi processado, né, que foi condenado. Né? Conte cita para nós um caso. Né? Às vezes a gente cita aqui todo o programa, eu faço questão de citar, olha, cuidado que o síndico pode ser processado civilmente. Mas quero, né, que o senhor passe esse exemplo, né? Para que os outros possam tomar cuidado disso. Né? O que a maioria faz, por exemplo, num furto, ele tenta jogar a responsabilidade para o síndico. Num furto de bicicleta, de carro, chama o síndico. Isso é um erro, na verdade, porque é o condomínio responsável. Tá? O que ocorre na questão da responsabilidade do síndico, normalmente é a questão administrativa. Tá? Então, se realmente ocorrer, por exemplo, tem vários processos de desvio de dinheiro pelo síndico. Aí gera o processo indenizatório e criminal. Aí é questão da responsabilidade do síndico. Né? Mas se o síndico deixar de fazer a manutenção, vamos pensar, né? E der um acidente num parque, por exemplo, uma criança vier a se ferir, né? A pessoa, o pai da criança, teria a opção de entrar contra o condomínio e contra a administração, o síndico. Tá? Então, isso é questão de opção, porque a responsabilidade é do condomínio e o condomínio poderia, inclusive, acionar o síndico se foi falha do síndico na manutenção. Né? Mas não é comum acontecer esse tipo de processo, não. Porque normalmente entra contra o condomínio. Tá? E aí, na questão administrativa, sim. A questão administrativa tem bastante a questão financeira que envolve o síndico e processa ali. Tá? Legal. Estamos conversando aqui com o Dr. Osni Dematê, especialista na área condominial, né? Atendendo aí Joinville, região norte catarinense, Santa Catarina, São Paulo, outros estados aí, né? Até eu fiquei empolgado aqui, né? De vez em quando, né? Tá em todo lugar, né? Especialista, né? Então ele está compartilhando um pouquinho dessas informações conosco. Eu queria falar sobre honorários. Tem um processo
quem paga os honorários desse processo? É uma curiosidade que eu tenho. Olhando pela questão de estatuto da OAB, o Código Civil, ele diz que realmente tem os honorários contratuais de sucumbência. Se eu entrar com um processo contra você, cobrando alguma taxa de condomínio, tá? E ganha ação normalmente, ganha porque se é devedor não tem por que não ganhar, né? Você é condenado a pagar os honorários de sucumbência que o juiz fixa, segundo o artigo 85, se não me falha mais, do Código Civil, entre 10% e 20%. Isso é o juiz que fixa. Só que tem o seguinte, o condomínio me contratou para abrir o processo contra você, para cobrar os débitos. Então, eu cobro os honorários contratuais, tá? 20%, tabela normalmente, a gente cobra 30%, mas vamos supor 20%, e aí o condomínio tem que me pagar esse dinheiro. É justo que os outros condôminos, porque é o condomínio que paga, então os outros condôminos estão pagando um valor de meus honorários contratuais para cobrar do inadimplente. Né? Então eu sempre briguei por isso e digo que não é justo essa situação, porque quem deu causa ao aumento da despesa foi você, que é o devedor. Né? Então, esse volta a um outro aspecto da convenção, porque nós, quando trabalhamos com a convenção, a gente procura incluir essa possibilidade do devedor pagar os honorários contratuais, entendeu? Isso é outra questão de convenção, a importância da convenção, você vê, uma convenção bem feita, tá? Então, aí, se eu colocar na convenção que o inadimplente, né, é responsável pelo pagamento dos honorários contratuais também, tá? Tem juízes que estão condenando o devedor a pagar também os contratuais. Mas tem muitos juízes que não aceitam, que dizem que, como já tem a sucumbência, não. Quem contratou foi o condomínio. Aí nós estamos com essa discussão, já fiz dezenas de sustentações de horário no Tribunal aqui de Justiça de Santa Catarina para tentar reverter. Algumas nós ganhamos, outras nós perdemos, né? E porque honorários contratuais é diferente de sucumbência. A sucumbência está na lei, contratual nós acertamos. Só que se você pensar, se está na convenção do condomínio previsto que você tem que pagar, o devedor vai pagar honorários, tá? Quem é que fez essa convenção? Quem é que aprovou essa convenção? Você, eu, os condôminos aprovaram. Então é lei entre as partes. Essa é a situação que nós defendemos, tá? E em razão desse fato nós estamos no STJ com vários processos discutindo essa questão. É a defesa do condomínio, porque como advogado seria muito fácil cobrar do condomínio e ficou por isso, entendeu? O condomínio vai me pagar. Mas não é essa a questão. É questão que eu entendo de direito, tá? É uma defesa, tá? Do condomínio, que a gente sempre faz, né? Então tem que cobrar do inadimplente. Então nós estamos com, não sei se 6 ou 7 processos já que conseguimos subir para o STJ e não foram julgados ainda, né? Com essa nossa tese. Porque existe uma previsão que a convenção tem força normativa. Não é um contrato de compra e venda, por exemplo, com você. Nós decidimos fazer a convenção. É uma norma entre nós. Se nós decidimos que deve pagar o devedor, automaticamente deve ser cumprido. A justiça que não tem entendido ainda, não concorda com isso, por isso estão brigando, Tiago. Muito bem. Nós temos aqui várias perguntas ainda, mas eu já convidei o Dr. Osni Dematê para que ele, a cada programa, deixe uma informação, uma orientação aqui. Então, todo programa que vai acontecer, nós vamos ter aqui o Minuto Jurídico, que ele vai falar. Nós temos aqui várias perguntas e o jurídico sempre tem pergunta, né? Sempre tem dúvidas, questões, então é muito importante, né? Então, nos próximos programas vocês vão assistir aí o Minuto, dentro do nosso programão, o Minuto Jurídico, para falar a respeito disso. Doutor Osni, muito obrigado por compartilhar esses conhecimentos, essas informações aí são muito importantes. Obrigado a você pela oportunidade, né? Estamos à disposição sempre, quem precisar nos consulte, então. Eu vou lá na Dematê Advocacia, vou procurar o senhor. Fique à vontade, será bem atendido. Muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos ficar por aqui mais esse programa e obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até o próximo programa.